Bom dia. Quem está com calor diz aleluia. Meu Deus. 8h30 da manhã, o sol rachando desse jeito assim. Só crente mesmo para aguentar isso. Por favor. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo número 14. Perdão, capítulo 16. Só para testar só. O verso 24 até o versículo 28. É conhecido os leitores da Bíblia. Então Jesus disse aos seus discípulos, repita comigo, discípulos, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Pois que vantagem tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que dará ao homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Repita comigo, segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que venha o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Outro dia, houve convidados uma quinta-feira, e vou tentar explicar aqui o verso 28. Isso aqui é uma polêmica, né? Porque Jesus está falando para os seus discípulos que aqueles que estavam ouvindo não provariam a morte antes que venha o Filho do Homem. Isso aqui é assunto de uma quinta-feira. Deixa para outro dia isso também. Todos nós, eu acredito que pelo menos alguma vez já se deteve aqui, nesta frase, ou nessa instrução a priori para os discípulos. Se você olhar, esta frase aqui, descrita por Mateus, ela está muito parecida no capítulo de número 10. Claro, ali no capítulo 10, Jesus está falando com os seus discípulos, ou com as pessoas mais próximas, a respeito da importância de um discípulo, de que o discípulo tinha que ter ciência nessa nova jornada que ele está agora começando e iniciando. E de certa forma, parece que é uma repetição aqui no capítulo 16. E no capítulo 16, esse escrito bíblico, ele está repetido por 3 vezes na Bíblia. Se você observar no capítulo de número 8 do Evangelho de Marcos, esse mesmo texto, com essa roupagem e com algo que me chamou a atenção de forma diferente do texto de Mateus. Obrigado. Capítulo 8 de Marcos, quando você olhar, Marcos está descrevendo também essa mesma fala que ora falamos aqui nesta manhã, com a seguinte diferença: Marcos dirige a palavra de Jesus, dizendo que Jesus chama a multidão e os seus discípulos. Lucas também, quando escreve a respeito desse texto bíblico, ele utiliza
visa também algo que destoa, ou que distingue, ou diferente aqui do texto que nós lemos. Porque o texto de Mateus parece-me, à primeira vista, que é exclusivamente para discípulo. E alguém vai pensar, se esse texto é para um discípulo, automaticamente subentende-se nos dias de hoje. Esse texto é para um obreiro, esse texto é para um crente mais maduro. Esse versículo ou essa temática de Jesus é para quem quer ingressar ou ter uma carreira ministerial. Então eu não estou eu não estou envolvido aí nesse rol de pessoas. Mas quando você também, como Marcos, que fala que Jesus chama a multidão e os discípulos, Lucas, ele é detalhista, que Lucas ele diz assim, e Jesus chamando a todos, ali não está falando nem de multidão e nem de discípulos, como aqui no Evangelho de Mateus. Jesus está falando a todos. Por quê? Porque nós consideramos que todo aquele que propõe na sua vida um dia de seguir a Cristo, de seguir Jesus, automaticamente esta verdade tem que estar inserida na sua vida. Essa verdade tem que estar intrínseca em você. Esse conhecimento que Jesus esclarece aqui tem que ser muito claro a aquele que se propõe em seguir Jesus. Observe, quando nós observamos na teologia sistemática, claro, com algumas diferenças aqui, o que nós consideramos uma doutrina universal. Uma doutrina universal é quando em diferentes partes este mesmo mandamento bíblico ele está sendo inserido em um contexto de pessoas para que seja afirmada uma doutrina universal da igreja. Por exemplo, quando você vê Jesus instituindo a ceia lá com os discípulos ali na Galileia, ali em Jerusalém, naquelas regiões, você vai observar esta mesma ceia em outros contextos, em outras localidades. Aí na teologia nós consideramos isso uma doutrina. E eu fiz pelo menos aqui 3 citações, claro, que é do mesmo texto, que é do mesmo contexto, é com as mesmas pessoas. Não entraria aí nessa qualificativa de uma doutrina bíblica. Mas o detalhe, que quando você descreve esses evangelhos aqui sinópticos, visto com visões, com ângulos diferentes, tendo a mesma visão. Mateus ele fala de discípulos, Marcos ele fala de multidão e discípulos, e Lucas fala de chamando a todos, ou seja, todos aqueles que propõem na sua vida em seguir Jesus, tem que saber disso aqui. Isso aqui é carta magna de um verdadeiro discípulo. Isso aqui é um beabá, é um A-E-I-O-U daqueles que se propõem em seguir Jesus. E quem se propõe em seguir Jesus tem que ter esta ciência. Estas verdades têm que estar imprimidas, impressa na sua vida. Estas verdades têm que estar carimbadas, autenticadas, muito claras na sua vida. Que todo discípulo que se propõe em seguir a Jesus, aleluia, tem que negar a si mesmo. Repita comigo, eu preciso negar a mim mesmo. A ideia aqui, queridos, observe, a ideia aqui, que para ficar inserido, é aquela ideia de nós nos estimularmos a nos negar a nós mesmos. E negar a nós mesmos, você já participou, você que é um frequentador assíduo dos cultos doutrinários da igreja, já explicamos aqui de forma mais profunda, que de forma muito superficial hoje, eu quero dar uma passadinha, uma relembrada em algumas coisas. Há quem diga que um culto de ceia não é propício para isso, mas culto de ceia também é propício para isso. Porque se podemos definir um culto de ceia, nós podemos definir que algumas coisas devem ser percebidas em um culto de ceia. Por exemplo, em um culto de ceia, nós entendemos que a ceia do Senhor é um memorial a Cristo. Todas as vezes que viemos no domingo de manhã como esse, saindo da nossa casa, nós estamos lembrando, trazendo a nossa memória, a memória do Cristo, a memória do nosso Salvador. Ceia. Ceia, não dá para falar de ceia além da memória de Cristo, aleluia. A ideia da comunhão com Deus, ou comunhão com o Senhor,
nós aqui não vamos simplesmente comer um pedaço de pão ou beber um suco de uva. A ceia também significa que nós temos comunhão, koinonia com o nosso Deus. E nós só temos comunhão com o nosso Deus através do sacrifício que um dia Jesus fez por nós. Ceia também, nós falamos também de comunhão com os irmãos, porque nós estamos falando de uma comunhão, aleluia, vertical, de alto a baixo. Estamos também falando de uma comunhão horizontal, que a Bíblia fala que deve ser tratado também na ceia, no sentido da comunhão de nós irmãos, da comunhão de nós seres humanos, da comunhão dos nossos relacionamentos. E quando falar dos nossos relacionamentos, das nossas também motivações, porque nós servimos o Senhor. Ceia também nós tratamos como primórdio, ou seja, falando sobre a morte de Cristo, porque as maiores mensagens de ceia é a é a mensagem da morte de Cristo. E se a morte de Cristo tem uma relevância a ser lembrada aqui nesta manhã, também assim o seja a ressurreição de Cristo, porque ele morreu, mas como homem, quando morreu, quando entregou seu espírito, ao terceiro dia ele ressuscita. Jesus é o único homem que quebra, que, como dizia a Hernandes Dias Lopes, quebrou a espinha dorsal da morte. Jesus foi o único homem que matou a morte. Aleluia! Então nós falamos também da ceia. Mas na ceia também, a ceia, o texto da ceia, ele é também por nós comprometedor de forma pessoal. Porque quando nós falamos de ceia, nós falamos do exame pessoal, uma análise ou uma autoanálise. É eu me investigar quem eu sou. E quando eu falo isso, eu não estou falando que o meu irmão do lado que deve fazer isso. Não. Eu estou falando que além de Deus, através da sua palavra, é eu que me examino. É o texto claro de Paulo aos Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É eu que faço essa análise. É eu que mensuro, é eu que dou o grau de profundidade que tenho na comunhão com o Senhor. É eu que qualifico como estou diante de Deus. É ninguém fazendo juízo ao meu respeito, mas é eu fazendo uma autoanálise. É eu me examinar, é eu me investigar. Eu gosto do texto do salmista que ele diz assim: examina-se, Senhor, vê se há algo dentro de mim, vê se há algo mal dentro de mim. Porque qual é a ideia do salmista? Que diante de Deus não dá para esconder nada. Qual é a ideia do salmista? Que todos nós comparecemos nus, e tudo está patente nu diante do Senhor. Porque o olho investigativo, o olho que enxerga, penetrante de Deus, ele nos enxerga no nosso pormenor. É por isso que a Bíblia abre esse precedente, para a gente fazer uma autoanálise. Não esperar as análises externas virem, é nós nos analisarmos. E quando nós pensamos nisso, nessas temáticas de ceia, propositalmente, eu sou levado aqui ao texto de Jesus em Mateus. Está escrito: quem quer vir após mim, quem quer seguir uma carreira, quem entendeu o que é fé. Se você participou nesses últimos dias de cultos de ensinamento aqui da igreja, nós tratamos de algumas temáticas interessantes. Por exemplo, eu falei em uma das quintas-feiras sobre apostasia, apostatar da fé. Eu falei em uma das quintas-feiras sobre cegueira espiritual. Eu falei em uma das quintas-feiras sobre cauterização de mente. Quando a mente está cauterizada, quando eu não sei mais o que é pecado, quando eu não sei mais qual é a linha que eu devo ou não ultrapassar, quando eu não consigo ver isso, perceber isso, sentir isso, é cauterização de mente. Falamos disso. E uma das últimas quintas que falamos também de uma temática interessante: o verdadeiro sentido da graça. No sentido, quem um dia foi agraciado com a graça, quem um dia foi presenteado com a graça, quem um dia entendeu a graça não é a liberdade para pecar, a graça não é uma liberdade para viver distante de Deus. Pelo contrário, Paulo escrevendo a Tito, ele diz assim, que quem um dia foi iluminado, alcançado pela graça,
ele passa a viver uma vida diferente, uma vida piedosa, uma vida justa, aleluia, uma vida dedicada ao Senhor. Por quê? Porque ele é constrangido pela graça a ser diferente no mundo em que vivemos. E se alguém entende viver uma vida diferente no mundo em que vivemos, nós podemos entender esse texto de Mateus. Por quê? Porque o homem que quiser, entenda, ninguém é obrigado. Quem está aqui obrigado diz amém. Quem não está aqui obrigado diz aleluia. Quem está aqui por livre e espontânea vontade diz aleluia. Ninguém está obrigado. Não é obrigação de ninguém vir à ceia. Ainda que nós, como cristãos, entendemos que se eu tenho comunhão com o Senhor, que se eu tenho parte com o Senhor, porque o Senhor é claro em dizer que quem tem comunhão com Ele participa, e quem não participa não tem comunhão. Mas ninguém foi obrigado, ninguém mandou uma mensagem que obrigatoriamente você tem que estar aqui. Por quê? Porque quem quiser, a proposta aqui é quem quiser vir após mim. Por quê? Porque às vezes tem muita pessoa que se encanta com Jesus, tem muita pessoa que se impressiona com Jesus, mas a proposta de Jesus é deixar os simpatizantes de lado, é deixar os congregados de lado. Escute isso aqui, eu explico essa palavra congregado. A palavra congregado é aquele que está no ambiente, mas não faz parte do ambiente. É aquele que vem de vez em quando, é aquele que não tem compromisso, é aquele que não tem profundidade, é aquele que não estabelece vínculo. Por quê? Porque ao estabelecer vínculo, ele tem comprometimento. Ao estabelecer vínculo, ele tem compromisso. Ao estabelecer vínculo, ele tem propósito que deve ser cumprido. Ao estabelecer vínculo, ele vai deixar de ser um congregado e vai passar a ser membro. Aí a diferença de membro e de congregado. Por quê? Porque o congregado vem de vez em quando. O congregado não se aprofunda. O congregado não assume responsabilidade. Mas o membro do corpo não. O membro do corpo está na chuva, ele está junto. Aleluia! Está na prova, ele está junto. Está na bênção, ele está junto. Ele vive o cotidiano. E nós bem sabemos que o evangelho não é assim. O evangelho não é só algo na vida. O evangelho não é só monte. Mas o evangelho também tem prova. O evangelho também tem vale de vaca. O evangelho tem tristeza. O evangelho tem angústia. O evangelho tem aberturas de vontades para que a vontade de Deus se precipite na nossa vida, para que a vontade de Deus seja primórdio na nossa vida. Então nós entendemos isso aqui muito bem, o que Jesus está dizendo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo, deixa eu traduzir para você, é você dizer assim, é você colocar o Senhor acima de todas as suas vontades, acima de todas as suas coisas. É viver o decálogo de Moisés, é amar o Senhor sobre todas as coisas. E isso é fácil? Não. Quando você prioriza o Senhor, quando você coloca Deus como primazia, quando você coloca Deus na frente de tudo, aleluia. Eu só vou fazer isso se o Senhor for comigo, eu só vou negociar isso se o Senhor permitir, eu só vou ir para lá se o Senhor deixar. Eu só colocar Deus em primeiro plano, negar a si mesmo, aleluia. É deixar de viver a sua própria vontade. É deixar a sua vontade em segundo plano. É você consultar o seu eu e dizer assim: eu tenho alguém que vem na sua frente. A vontade de Deus prevalece sobre a sua. Aleluia. Negar a si mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. É estar disposto a seguir a Cristo em qualquer circunstância da vida. É verdade que é bem comum das pessoas que seguiram Jesus de andar seguindo Jesus de forma circunstancial. Seguir Jesus, andar com Jesus enquanto Jesus estava multiplicando o pão. Andar com Jesus enquanto Jesus estava fazendo milagre. Mas quando o discurso ficava profundo, quando o discurso ficava duro, muitos deles voltavam para trás. Clássico texto de João capítulo 6. Jesus está falando da sua morte, do seu corpo ali, ceia do Senhor, que ele deveria ser morto, deveria o seu corpo como pão, e o povo deveria se comer da sua carne. Aquele discurso é muito duro e as pessoas começam a voltar, porque assim, seguidor circunstancial, seguidor que não entendeu a profundidade de ser seguidor de Jesus,
seguidor que ainda não teve essa compreensão de deixar de ser congregado e ser um membro, ser alguém que faz parte, ser alguém que comunga da mesa, ser alguém que sofre com os problemas da mesa, com alguém que sofre com os problemas da casa, que tem preocupação pelas coisas do Senhor. É alguém que não deixa de qualquer maneira seguir a Cristo. É alguém que está disposto a negar a si mesmo. Quando eu pensava sobre isso aqui, eu me lembrava do texto de Paulo aos Filipenses, quando ele está falando dos irmãos lá em Filipos, no capítulo 3, no verso de número 7. A disposição que ele tinha de servir o Senhor, de seguir o Senhor. Ele relata no capítulo 3, no verso de número 7, que todas as coisas que para ele eram lucro, ou eram ganho em uma outra tradução. Ele está dizendo assim, que ele considerava perca por causa de Cristo. É alguém que está dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou seguindo o Senhor, e não importa o que tenho, não importa o que eu conquistei, mas eu estou disposto por causa do Senhor, até mesmo a perder. Se for esta a tua vontade, Deus, eu estou disposto a abrir mão de todas as coisas, porque a minha disposição é de seguir o Senhor. E queridos, isso aqui vai muito na contramão do evangelho pregado nos dias de hoje. Por quê? Porque é difícil você ouvir uma mensagem de perda. Porque o que nós mais ouvimos nos grandes pregadores televisivos, nos grandes púlpitos das grandes igrejas, é de conquistar, é de ganhar, aleluia, é de alcançar, é de vincular sucesso com Deus em sucesso com a vida material. Mas deixa eu dizer a você, foi o próprio mestre, foi o próprio maior homem que passou nesta terra, que deixou isso aqui de forma clara para todos, para os seus discípulos ou obreiros, como para todo cristão, para todo servo e serva do Senhor. Quem quer vir após mim, quem quer me seguir, tem que negar a si mesmo, tem que me colocar em prioridade na sua vida, aleluia, tem que me colocar como primordial na sua vida. Está colocando Jesus como primordial na sua vida? Está colocando o Senhor como centro da sua vida? Ou está pegando Jesus e colocando naquele quartinho da bagunça da sua casa? Ou está colocando Jesus naquele cantinho lá? Fica aí, Jesus, quando eu precisar eu te chamo, aleluia. Mas o meu Jesus, o Jesus da igreja, o Jesus que é o cabeça da igreja, o Jesus que é o leão da tribo de Judá, o Jesus que resolve os problemas da igreja, o Jesus que um dia declarou no próprio evangelho de Mateus, aleluia, as portas do inferno não prevalecerão como a igreja. E claro, ele está dando no sentido que a igreja tem poder, mas se a igreja tiver Jesus, o inferno não vai prevalecer contra ela. Glória a Jesus. É aquele que vai defender a igreja, é aquele que vai guardar a igreja, é aquele que vai proteger a igreja, é aquele que vai estar com a igreja todos os dias. Quer vir após mim? Aprenda a negar a si mesmo, aprenda a abrir mão das suas vontades, aprenda a abrir mão dos seus anseios, aprenda a abrir mão dos seus gostos, dos seus mimos pessoais. Evangelho às vezes vai ter confronto, evangelho às vezes vai ter perda, evangelho vai ter negação, abnegação. Evangelho coaduna muito com altruísmo. Que é altruísmo? É você abrir mão em favor de outrem, é você abrir mão em favor de uma causa. E nós não estamos abrindo mão em favor de uma causa governamental, nós não estamos abrindo mão por causa de um algo terreno, de um plano físico, de um plano terreno. Estamos abrindo mão dos nossos anseios pessoais. Por quê? Porque uma grande promessa nos aguardando um dia, e quem está nos convidando a seguir a vida após ele afirma que existe algo maior nos esperando na eternidade. Então tem que negar a si mesmo. Quem está disposto a negar a si mesmo? Quem está disposto a negar a si mesmo? Mas a segunda implicação que vejo aqui no texto não é simplesmente negar a si mesmo. A implicação aqui de tomar a sua cruz. Há quem diga que cruz aqui, aleluia, significa sofrimento. Mas deixa eu entender com você a implicação de tomar a sua cruz. A ideia que Jesus está fazendo o que era comum da época do entendimento. Jesus está mostrando para as pessoas, por exemplo, os algozes, aqueles que subjugavam os criminosos da época. Por quê? Porque quando você entende o contexto que está inserido isso aqui, crucificação,
Crucificação não foi inventada, foi aprimorado pelos romanos. Já existia crucificação na história. Há quem diga que os romanos aprimoram a cruz e torna a morte de cruz de uma forma mais dolorida, de uma forma mais sofrida, como um espetáculo para a multidão. E mais, para que fosse exemplo, para que fosse marcado, as pessoas pensassem duas vezes em fazer um crime. É como se fosse uma pena capital nos dias de hoje. Quando você vê cruz, a ideia de cruz aqui que Jesus está imprimindo nos seus ouvidos. Jesus está dizendo assim, que o algoz fazia a pessoa que ia sofrer a pena, que ia ser crucificada, a carregar a sua cruz. Por exemplo, ele passava pelo tribunal, como no caso de Jesus, fazendo a dimensão de Jesus, passa pelo tribunal, apanha a noite toda, e da onde ele estava, aonde iria ser crucificado, havia uma certa distância, e o crucificado, que iria ser morto em morte de cruz, deveria carregar a sua cruz. Então o que isso subentende? A ideia aqui da pessoa condenada, ela corria, aleluia, ela não queria carregar a cruz, sabendo que vai morrer. Então me mata aqui logo, eu vou morrer lá, para que eu vou ter que carregar a cruz? Essa não é a ideia que Jesus imprime naqueles que se dispõem em segui-lo, em negar a si mesmo e seguir e vir após ele. A ideia aqui de cruz é a ideia de alguém voluntário, é a ideia de alguém que de repente entende que precisa carregar de forma voluntária, é alguém que está disposto, é alguém que não só vive, aleluia, de bênçãos ou de coisas positivas da parte do Senhor, é alguém que se dispôs em seguir Jesus, é alguém que se dispôs em negar a si mesmo, e alguém que está disposto a carregar, e não importa que peso, de forma voluntária. Talvez vocês já aqui me ouviram falar do escravo da orelha furada. Era no contexto da escravidão bíblica, quando você observa um escravo que cumpria lá um determinado tempo na casa do seu senhor, e por alguns períodos na história, por ano de jubileu e outras datas marcantes, eles tinham a liberdade de pedir a sua liberdade, uma espécie de carta de alforria, viver um gozo de liberdade. Mas há na história relatos de que quando o escravo era bem tratado na casa, ou quando o escravo tinha uma comunhão com o senhor da casa, terminava o seu prazo de deixar de viver de escravo, de deixar de viver servindo, ele ia à porta da cidade onde se estabeleciam os vínculos de compromisso, e colocava ali a sua orelha, furava a sua orelha com testemunha, e declarava: eu sou o escravo da orelha furada. O que é isso? Eu sou escravo voluntário naquela casa. Eu poderia viver uma liberdade, eu poderia gozar da minha liberdade, mas voluntariamente eu me coloco na posição de escravo. Essa é a ideia aqui, a ideia da cruz, é a ideia de alguém que se dispôs em seguir Jesus, é a ideia de alguém que se dispôs em negar a si mesmo, de alguém que está disposto de forma voluntária. É aquele crente que não corre na cruz, é aquele crente que não corta a cruz pelo meio, é aquele crente que não faz campanha para trocar a cruz por uma bênção, é aquele crente que está bem claro na sua vida, aleluia, eu tenho uma cruz para carregar, oh glória, e a cruz para carregar, meu irmão, é para martirizar, é para matar esse velho homem, é para matar a velha natureza. É por isso que quando eu vejo esse texto, eu vejo para a minha vida. Todo dia eu preciso vencer a mim mesmo. Todo dia eu preciso vencer a minha natureza. Foi uma frase falada há alguns dias aqui, aleluia, na igreja, dita por Martinho Lutero. Aleluia, eu pensei que eu tinha matado o velho homem no dia do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Então todo dia eu convivo, eu tenho que matar esse velho homem. A vida cristã, carregar a cruz é assim. Todo dia você tem que ir para a cruz, todo dia você tem que crucificar a sua vontade, todo dia você tem que crucificar o seu velho eu, todo dia você tem que pedir graça para o Senhor: Senhor, ajude-me a carregar a cruz. Mas eu tenho uma notícia boa do céu para o seu coração, aleluia. Você que está achando que a cruz está pesada, mas o Senhor nesta manhã está dizendo: a minha graça te basta. Eu vou te animar, eu vou te fortalecer, eu vou te dar graça para você continuar carregando a sua cruz de forma voluntária.
Quem quer continuar carregando a cruz? Quem tem carregado a cruz aqui, pega assim com a mão bem forte. Vem alto aí. Mas algumas coisas, mais uma vez, me chamam a atenção. Nesse texto que já li por diversas vezes. Porque aquele que quer salvar a sua vida, perderá. Quem quer perder a sua vida por minha causa, acha lá. Parece um paradoxo. Parece uma opinião absurda. Por quê? Porque quem quer ganhar a sua vida tem que perder. Que interessante. Isso aqui é para quem quer seguir Jesus. Jesus está trabalhando aqui no mesmo prisma do início. Aleluia. É verdade. É perder aqui para ganhar algo maior. Quem já perdeu alguma coisa aqui neste mundo? Quem já perdeu alguma coisa? Nós perdemos. Há quem diga que nós já nascemos perdendo. Quando você estuda a anatomia humana, quando você estuda o corpo humano, não sei se você sabe, quando você toma banho, milhões de células saem, células mortas do seu corpo num apenas banho. Quem já foi como eu queimado, que você tinha que fazer lá uma espécie de raspagem nas peles mortas. Tem desvibração, um negócio assim, é uma coisa assim, que é arrancar essa pele morta. Quando eu me queimei, todos os dias, aquela pele ali que ficava úmida ali pela queimadura, ele pegava, passava uma, tipo de uma bucha, e a mulher lá é corajosa, eu não teria aquela coragem dela, passava aquilo de forma assim, sem dó. Eu tomava de manhã um Dramal, chegava lá, às vezes ficava doendo um pouquinho, tomava ainda na veia, para ficar meio amortecido, e ela pegava ali e raspava as peles mortas. Há quem diga que nós perdemos todos os dias. Mas quando eu falo isso aqui, perder a sua vida, é perder algo. Às vezes é assim, quando nós passamos a seguir Jesus, nós perdemos. Quantos testemunhos que ouvimos ao longo do tempo, de pessoas que passaram a seguir Jesus, os amigos abandonaram, a família abandonou. Eu conheço pessoas que, quando aceitou Jesus, o pai e a mãe disseram assim: a partir de hoje você não é mais meu filho. Principalmente aquelas pessoas religiosas. A partir de hoje eu não te considero mais, porque você passou para além de crente. Às vezes nós perdemos. Só que tem um detalhe. O que Jesus está dizendo assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa. A ideia aqui: quem perder alguma coisa nesta vida por minha causa, vai ganhar. Tem algo maior te esperando. Quem tem certeza, quem está servindo Jesus, meu irmão, porque acredita que tem algo maior nos esperando. Quando eu falo de algo maior, queridos, desculpe, eu não estou falando de carro zero, não estou falando aqui de casa, não estou falando aqui de dinheiro, de euro, de ien, não estou falando de libra esterlina, não estou falando de franco suíço, não estou falando de dinheiro qualquer nesta terra, não estou falando de bens, não estou falando de ter casa, não estou falando de ter uma vida estruturada, não estou falando de banco 5 estrelas, de conta Van Gogh, conta Select, não estou falando de cliente Prime, não estou falando aqui de pessoa que tem alguma vantagem aqui nesta terra. Por quê? Porque isso aqui é poder terreno. Estou falando para você que é uma garantia bíblica. Se você negar, se você perder alguma coisa aqui por causa de Jesus, se perder um amigo, oh glória, tem uma igreja toda como seu amigo e como seu irmão, aleluia. Se você perdeu alguém que andava com você, que se julgava amigo, e você, puxa vida, depois que você tem Jesus, perdi, oh meu irmão, você vai ganhar, tem ganho. Um dia os discípulos chegaram para Jesus: Senhor, por causa do teu nome nós largamos tudo, o que nós vamos ganhar? Jesus disse assim: 100 vezes nesta vida, mas os 100 vezes nesta vida é passageiro também. Os 100 vezes nesta vida nós podemos perder também. Oh querido, quando nós morremos, nós não levamos o que temos, ou o que conquistamos ao longo da vida. Mas Jesus não somente ficou somente nesta vida. Ele disse assim: 100 vezes nesta vida, e um reino vindouro, ou uma vida eterna, ou uma vida contínua com o Senhor. E é isso que nos dá amparo bíblico para permanecer aqui com o Senhor. Então você perde aqui. Por quê? Porque é assim. A ideia de perder algo aqui na terra para ganhar algo maior. Por quê? Glória eterna. A gente não tem essa compreensão de eternidade. Por sermos seres finitos, por termos um tempo de longevidade, por termos um tempo de duração. Aleluia! Mas a questão da eternidade é um tempo sem fim. É um tempo que não tem ano, não tem mês, não tem
dia, não tem noite. É algo sem fim. É deixar o cronos humano e passar a viver o kairos de Deus, o tempo de Deus. Essa é a ideia de alguém que se dispõe em seguir Jesus. Segundo, alguém que se dispõe em perder para salvar a sua vida. É alguém que está disposto, aleluia, a renunciar às suas razões, às suas vontades. Aleluia, é deixar com que a vontade de Deus triunfe sobre o meu ego, é deixar Deus triunfar, é deixar Deus dar a última palavra. Oh queridos, seguir Jesus, ganhar a sua vida, ganhar a salvação, aleluia, implica isso, é deixar com que a vontade de Deus triunfe sobre o meu Deus, sobre o meu ego, sobre os meus anseios, sobre os meus conceitos, sobre os meus achômetros, sobre as minhas vontades. Deixar com que a vontade de Deus triunfe, expressa: eu perdi, mas eu estou ganhando. Oh glória, eu perdi alguma coisa aqui, mas tem um lugar melhor e maior, tem uma promessa maior me aguardando, porque esta é a vontade do Senhor. Algo interessante. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que poderá o homem dar em troca da sua alma? Já viram alguém comprar salvação? Sabe que tem algumas pessoas que acreditam que compram salvação. Por exemplo, se você entrevistar um espírita, ele vai entender, principalmente kardecista, ele vai entender que a salvação dele é comprada por boas obras. Eu faço boas obras, eu faço boas práticas, eu ajudo as pessoas, eu faço boas obras na sociedade. Isso vai implicar na minha salvação. Só que Paulo vem com um texto esclarecedor do Evangelho, dizendo: salvação não é por obras, para que nenhum homem se glorie. Porque tudo de melhor que eu fizer com obras, aquilo que eu faço é obras. A Bíblia chama de obras. Se eu faço alguma coisa para Deus, se eu faço alguma coisa para o meu próximo, é obra. E qualquer obra que eu faço não me condiciona, não me dá peso suficiente para que eu seja salvo. Aí Paulo falando aos Efésios capítulo 2, salvação é por graça. O que é graça? É o favor que eu não mereço. Eu não merecia, eu era pecador, estava morto nos meus delitos, mas Deus me amou de tal maneira. Oh glória! E me salvou. Por que Ele me salvou? Porque me quis. E nós também não acreditamos em somente alguns predestinados. Deus quis salvar toda a humanidade. Agora é claro, nem toda a humanidade quer salvação. Tem alguma da humanidade que prefere viver uma pseudo-liberdade, principalmente no período em que vivemos alguns dias atrás. Alguém entrevistando alguém: o que é o carnaval para você? O carnaval para mim é liberdade. Que liberdade? É uma utopia essa liberdade. Aí eu quis entender essa ideia de liberdade, e alguém define muito bem essa liberdade. É a liberdade que o ser humano quis de viver fora dos padrões de Deus. É a liberdade que o ser humano escolheu de viver fora dos quesitos que a Bíblia aponta para a bênção. É o ser humano querer viver uma liberdade que o distancia, aleluia, talvez de um Deus irado, de um Deus punitivo, de um Deus vingativo, de um Deus que talvez traz os seus súditos debaixo de regra. Aleluia! Que liberdade é essa? Alguém diz assim que o carnaval eu posso fazer o que eu quero. Oh querido, isso não é conceito de liberdade. Eles não sabem. O Deus desse século secou o entendimento deles para que não vejam a luz do Evangelho. Eles não sabem, mas não estão livres, estão presos, acorrentados. E mais, se continuarem presos, acorrentados, existe um fim para eles que a Bíblia aponta. Aleluia! Se não seriam pensados, se um dia Deus não nos alcançar, nos iluminar, não vier o entendimento da salvação que só em Cristo Jesus, que a liberdade verdadeira só tem aquele que é Cristo Jesus. É o que diz as Escrituras: se o Filho vos libertar, então verdadeiramente
Assim como Moisés levou uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem será levantado. E quando ele ser levantado, ele vai atrair a muitos. Eu não sei você, um dia esse homem crucificado me atraiu. Um dia essa graça que ele me deu na terra me convenceu, me iluminou. E eu agora passei a ser livre. Aleluia! Livre! Por causa de Jesus. Cadê os livros aqui? Cadê? E quem é livre, vive com um comportamento de verdadeira liberdade. Não fica preso à lei da natureza. Ai, meu Deus. Posso falar? Quem fica livre, não canta na igreja no domingo e vai abrir festa de carnaval durante a semana para ganhar cachê. Ai! Quem fica livre através da graça, irmãos, tem algumas diferenças. Nós somos diferentes. Se você tem acompanhado nossos cursos de doutrina, de ensinamento aqui, querido, o cristão não vive uma liberdade no seu bel prazer. Nós não nos voltamos às coisas que são verdades aí fora. O que é verdade aí fora não é uma verdade aqui dentro. O que é uma verdade aí fora não é uma verdade no meu conceito cristão. Tem algumas pessoas libertinas, era como a seita dos fariseus, tinha a seita dos judeus, a seita dos judaizantes, aleluia. Eles tinham algumas correntes de interpretação diferentes. Tem algumas pessoas que podem, que os crentes odiam no dia de hoje, que para eles não tem pecado, eu posso fazer tudo, eu não estou debaixo da lei, eu estou na graça. Ô querido, mas o crente que vive o gozo da liberdade em Cristo Jesus, ele não volta para o jugo. Pedro usou uma expressão forte, ele não é uma porca lavada da lama e volta para o lamaçal. João usou uma expressão forte, ele não é um cão que torna o vômito, ele é alguém que se saiu de lá e não quer voltar, ele é alguém que se já foi purificado pelo sangue de Jesus. Se a sua veste já foi purificada, ele não tem prazer. Essas ideias aí de crente contando o que era, no sentido de orgulho, de triunfo, e alguns testemunhos de pessoas dizendo assim: eu fazia, e quando você percebe na fala dele uma glória de querer voltar para a natureza, se ele quer voltar para lá, eu já tomei uma decisão. Eu quero permanecer coberto pela graça do Senhor, eu quero continuar firme com a misericórdia do Senhor. Como eu dizia na quinta-feira, eu sei de onde o Senhor tirou, que passar o dia todo bebendo, jogando uma mesa, ganhando dinheiro de forma ilícita. Eu sei, e eu não quero voltar para lá. Por quê? Porque eu entendi que a graça me abençoou e me proporcionou uma nova vida em Cristo Jesus. Que vida que você tem? Que vida cristã que você tem? Tem convicção da sua identidade diante de Jesus? Ou precisa de estar na igreja para parecer diferente? Porque tem sido a tônica de muitos lugares nos dias de hoje. Saímos do ambiente da igreja ou do ambiente de culto, o velho homem aparece. O velho homem se manifesta. Pega o cinto aí. Algumas festas aí que a gente vai de crente, nem parece festa de crente. Não tem nem mais música de crente. Não tem nem bebida que só crente bebe. Pega aí para quem quiser. E futuros casamentos que vierem também. E futuras festas de aniversário que vierem também. Você olha os crentes do seu lado nas mesas, estão tudo cantando as músicas. Estão tudo dançando a música. A última foi a deixa, eu não tive até problema em casa, porque a última eu me levantei e fui embora. Uma música do tal do Mamona. Passava, deixa eu falar, não dá nem para falar. E crente já dá. Que identidade que é você, meu irmão? Aí depois fica pulando. Aí que espírito que está em você na hora disso? Porque dentro de você é uma nuance, é uma briga de saber quem você é de verdade. Ah, pastor, eu sou muito radical. Não sou radical, é a Bíblia.
A Bíblia diz assim: não pode sair da mesma fonte dois tipos de água, ou sair amarga ou sair doce. Ô querido, ou sou crente ou não sou. Eu não preciso estar num ambiente de igreja. Eu sou crente na Europa, eu sou crente nas ruas de Coimbra, eu sou crente em Lisboa, eu sou crente em Porto, eu sou crente em Londres, eu sou crente em Paris. Aleluia, não somos em campo de Paris. Aí me convidaram lá para um jantar, pastor Roberto, em Paris. Ah, você não vai lá no jantar do Montrouge, né? É muito vermelho, vocês sabem, já me sabem o que é isso. É a rua lá que tem em Paris, uma cidade próxima ali, um bairro lá em Paris, onde fica as casas, as boates. Aí chega na noite, aí vai ter lá a dança do cancan, e lá vai ter os striptease, e lá quem for vai ganhar uma taça de champanhe. Aí de repente o capetinha do lado esquerdo fala assim: vai, ninguém está te vendo. E dentro de você tem algo maior. Isso não é para você mais. Você já saiu desse abismo aí. E alguém quiser acender em você. Se você fica. Porque é como o ego que toma o primeiro gole. Toma o primeiro gole, não está ficando o primeiro. Vai pro segundo, vai pro terceiro. Depois já está bebendo com os amigos da empresa. Depois já está bebendo na firma. E de repente perde a identidade, e perde a salvação, e perde a sua vida. Mas o Senhor nos chamou para ser salvo. Quem quer ser salvo? Quem quer ser salvo? Abre mão disso, irmão. Leva isso. Abandona. Crucifica a sua natureza. Eu dizia para o irmão, eu sei disso, eu sei. Eu tenho amigos de Israel que vêm da roda do samba, que de repente quando o batuque toca, aí ele volta isso, irmão. Foge da aparência do mal. Desvia do caminho. Eu contava alguns dias atrás, eu passei temporariamente em uma congregação, passando, vou citar o nome. Um líder dos jovens disse para mim de algo que estava fazendo. Vinha para a igreja e de repente bateu nele uma frieza espiritual. E ele quis entender essa frieza espiritual. Aí eu comecei a falar, e até ele me pediu para falar sobre a apostasia na igreja. Ele dizendo assim: pastor, olha, eu saía dos culto abençoado, pentecostal, e lá na minha rua eu era o frequentador da roda do narguile. Aí meus amigos fumavam narguile, e quando passava lá, eu não conseguia chegar em casa se eu não passasse pela uma baforada do narguile. Na igreja aqui do narguile, na igreja do narguile, na igreja do narguile, até que um dia Deus pegou ele na curva e ele deixou os amigos do narguile. Tem coisa que tem que deixar, irmão. A nossa carne tem muito mais força do que nós imaginamos. Não tente brigar com a sua carne. Não tente brigar com a sua vontade. Porque que as coisas proibidas são aquelas que nos levam aos grandes abismos. Quando vem lá um foco da internet, quando vem uma chamadinha de uma rede social. Porque se você se deixar levar, Tiago explicando sobre a tentação, ele diz assim: nós somos atraídos e somos engodados por ela. Ou seja, como se fosse uma espécie de segunda olhada. Olha a primeira vez, dentro de você o Espírito Santo que mora, fala: foge disso aí. Aí de repente a sua carne, volta lá, rapaz, volta lá, dá aquela olhadinha. Aleluia! Talvez, irmão, eu não sei, Deus que sabe. Quem sabe, ela vai perguntar para algum crente, tem todos os enredos na ponta da língua da escola de samba. Aleluia! Sabe que hora ele vai entrar, sabe que hora ele vai sair, sabe que hora ele entrou, sabe que ganhou. Mas, meu irmão, Deus não nos chamou para isso, não. Deus nos chamou para perder aqui e ganhar uma vida eterna. Deus nos chamou para nós sermos salvos da terra e luz desse mundo. Dá para dar glória aí ou não? Ah, pastor, o discurso dá tudo. Outra igreja aí, irmão, que não fala dessas coisas, mas não, pode ir. Está cheio. Porque isso não dá igual. Está cheio de lugares de 1.000, de 2.000 que você não escuta essas coisas. Aí você conversa com alguns que frequentam, estão lá com 2, 3 mulheres, estão lá de olho na mulher do pastor, estão lá de olho no pastor para carregar o pastor. Você acha que pastor da igreja não sofre assédio também, não? Quem vos fala, ao longo da vida, já fui assediado por jovem, já fui assediado por mulher casada, já fui assediado por irmã cheia da graça. Pastor Roberto, acho que pastor não passa essas coisas não, para Gilberto. Um dia uma irmã, todo mundo aí eu percebendo, sabia que todo mundo estava apaixonado por mim. E eu estava uma de besta, né? E todo mundo aí falou assim: a irmã está apaixonada pelo Senhor.
lá na quarta-feira da minha casa. Ela é solteira, o que eu vou fazer lá? Tá bom, mãe, eu vou. Beleza? Falei com a minha esposa. Nós temos um jantar na quarta-feira. Quando eu bati na porta do apartamento, assim na frente, ficou toda feliz. Aí eu fiz assim, a minha esposa atrás. Murchou na hora. Vai entrar no apartamento, mulher sozinha, em casa, eu te pego lá. Eu achava que, meu Deus, Jesus não está fora. Deixa eu falar. Vou brincar com isso, não. Eu me conheço, minha natureza é ruim. Aí fica brincando, fretando, é uma distração, brincando com a Dalila. A Dalila, qual que é o seu segredo? Não, meu amor, meu segredo é se amarrar com sete cordas. Se amarrar com sete cordas, eu pego a força. Vai brincando, até que uma hora ele perde a força, tem seus olhos vazados, acaba preso e vira palhaço de uma grande nação. Um homem que era pessoa usada por Deus. Eu não quero esse rótulo, eu não quero esse estigma, eu não quero esse status, eu não quero essa lembrança sobre a minha vida. Aleluia! É por isso que todo dia eu tenho que me crucificar, é por isso que todo dia eu tenho que me purificar, é por isso que todo dia eu tenho que pedir perdão ao Senhor de misericórdia. Esse pensamento, dessa coisa que quer subir no meu coração, desse mal que quer me dominar, desse mal que quer fazer eu cair. Senhor, me dá graça, me dá ânimo, aleluia, me dá graça, Senhor, me dá ânimo, me ensina a me crucificar. Por quê? Porque eu quero ser o meu nome chamado, quando o nome de todos os povos forem chamados da face da terra. Eu não sei você, meu irmão, mas o dia mais aguardado no meu coração não é quando alguém está chamando lá na última chamada de um avião, ou numa lista qualquer do meu nome citado. É quando de repente o rapaz, o rápido que vai acontecer na face da terra acontecer. E como um imã, eu fui imantado pela graça e misericórdia do Senhor e encontrar com o Senhor nos ares, para ir com Ele nas bodas do Cordeiro, onde todos os salvos irão. Quando eu tiver o privilégio, meu Deus, Ele jurou esse dia, de passar pelo tribunal, não para ser salvo, mas o tribunal de obras, aonde as minhas obras serão queimadas, aonde o que foi para a minha glória vai ser queimada como palha, mas aonde que foi verdadeiro, aonde que foi uma vida correta diante do Senhor, vou receber do Senhor um galardão, vou receber do Senhor um prêmio, vou receber do Senhor uma recompensa. A minha recompensa não está aqui, a minha recompensa não está na unções, a minha recompensa estará naquele que tem recompensa para todos quando Ele vir. Quem aguarda essa recompensa? Quem aguarda? Quem aguarda? Quem aguarda? Quem aguarda? Quem aguarda? Quem aguarda? Quem almeja? Quem anela? Quem está gritando por isso? Apocalipse capítulo 22, verso 12. O meu galardão está aqui, e eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Entenda, querido, que você vai receber pelas suas obras. Por isso que é importante, irmãos, eu não ser feito para pastor, ainda que eu devo ter respeito e respeito, como graças a Deus aqui os irmãos não têm por nós, mas eu não tenho o poder de salvar ninguém. Isso aqui, de falar coisas às vezes que confrontam, coisas às vezes que alguém vai deixar de falar comigo, porque eu não tenho problema com isso, porque o meu problema não é com você, a minha responsabilidade não é com você, a minha responsabilidade é com Deus que me deu essa responsabilidade, e eu vou ter que prestar conta para Ele. Como a gente escuta muito de pregador itinerante, né? Eu não vim aqui para fazer agenda, porque a itinerância é assim, faz agenda, fala o que o povo quer ouvir. Tomemos cuidado com isso. Temos que ter diferença entre nós. E eu vou mais assim, tá? Vou mais além. Não consegue se desvincular, não consegue deixar essa conduta. Tome cuidado. Teve uns homens na história bíblica que compareceram no altar com fogo estranho. Eles sabem o que aconteceu com ele.
Nós não acendemos aqui menorá, nós não acendemos aqui altar de incenso, não tem nada disso aqui não. Isso é coisa do judaísmo. Mas isso tem uma representação. Quando eu compareço diante do Senhor, eu tenho que comparecer de verdade, eu tenho que ser verdadeiro, eu não posso ser hipócrita. A palavra hipócritas vem do grego hipócrites, significa fingimento. Está na meu estudo que eu vou iniciar alguns dias aqui sobre fariseus. Fingimento. Fingir, aqui eu finjo para vocês que são pastor. Aqui eu finjo para vocês que eu sou. Não, eu guerrei na oração. Olha! Você sabe, ceia é autoexame. Mas deixa eu usar aqui para amenizar essa fala, esse discurso pesado desta manhã. O texto dos Hebreus, capítulo 10, verso 34. Tem um texto interessante. Estimulando uns aos outros em amor. Estou te estimulando, estou te animando. Da noção está escrito, animando uns aos outros em amor. Por quê? Porque o Senhor te ama. O Senhor te ama e eu também te amo no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, te dar graça, para que você continue no caminho, sem desvio, sem atalho,